1 Crônicas, capítulo 27. Os vários escalões do exército. Esses são os chefes de filhos de Israel conforme seu número, os chefes dos pais e os capitães de milhares e de centenas, com seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabediel. Em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Aoíta, com sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial mor e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era esse Benaia homem valente entre os 30 e cabeça deles. Sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, o maioral Samute, o israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elés, o pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecaí, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo primeiro do décimo primeiro mês, Benaias, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O décimo segundo do décimo segundo mês, Eldai, o Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Os líderes das tribos de Israel. Porém, sobre as tribos de Israel, eram esses: sobre os Rubenitas, era chefe Eliezer, filho de Zica. Sobre os Simeonitas, Zefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú dos irmãos de Davi. Sobre Isacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Esses eram os capitães das tribos de Israel, os superintendentes do rei Davi. Não contou, porém, Davi os de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não terminou, porque a ira de Deus caiu sobre Israel, pelo que o número não foi registrado das crônicas do rei Davi. Sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel. Sobre os tesouros da terra, das cidades, das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. Sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Ensri, filho de Quilude. Sobre as vinhas, Simei, o rematita. Porém sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabde, o sifimita. Sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o gederita. Porém Joás sobre os tesouros do azeite. Sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o saronita. Porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai.
sobre os camelos, Obiel, o israelita, sobre as jumentas, Gedias, o merotita, sobre o gado miúdo, Jaziz, o aratita. Todos esses eram maiorais na fazenda do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Usai, o arquita, amigo do rei. Depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, porém Joabe era chefe do exército do rei. Uma nota. A tribo de Levi, bem como os aaronitas não listados, estão aqui. Mas as tribos de Gade e Aser estão faltando e não se sabe por que razão. Não foi feita nenhuma contagem das pessoas abaixo de 20 anos nas tribos que, a essa altura, a nova idade limita para ingressar em algum serviço que estava em vigor, né? Esse censo foi igual à contagem que Satanás inspirou Davi a fazer, narrada no capítulo 21, e por cuja causa Deus enviou uma praga que matou 70 mil homens somente em Jerusalém. Deus prometera a Israel que seria como a areia do mar e as estrelas do céu, incontáveis. De alguma maneira, a atitude de Davi de fazer uma contagem do povo fosse motivada por dúvida do cumprimento da promessa ou por causa de planos futuros conquistados, despertou a ira de Deus sobre Davi. 1 Crônicas, capítulo 28. Orientações de Davi a Salomão. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas que serviam ao rei, os capitães de milhares, os capitães de centenas, os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos, os poderosos e todo homem valente. E o rei Davi pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E fiz os preparativos para a edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás uma casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque escolheu Judá por príncipe, e da casa de Judá a família de meu pai. Entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo Israel. De todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu, o Senhor, ele escolheu meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão edificará minha casa e meus átrios, porque o escolhi para ser meu filho, e lhe serei por pai. Estabelecerei meu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir meus mandamentos e meus juízos, como faz até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e façai vossos filhos, depois de vós, herdá-la para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração íntegro e com uma alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e conhece todas as intenções dos pensamentos. Se o buscares, ele será achado por ti, porém se o deixares, o rejeitará para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Davi dá a Salomão a planta da casa. E Davi deu a Salomão, seu filho, a planta do alpedre, com suas casarias, suas tesourarias, seus cenáculos, suas recâmaras interiores, como também
a casa do propiciatório. E também a planta de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor, de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus, para os tesouros das coisas sagradas, e para as turmas dos sacerdotes e dos levitas, para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os vasos do ministério da casa do Senhor, especificando o peso do ouro para todos os vasos de ouro de cada ministério, também o peso da prata para todos os vasos da prata de cada ministério, o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro, o peso do ouro para cada castiçal e suas candeias, e o peso da prata para os castiçais da prata, para cada castiçal e suas candeias, conforme o uso de cada um. O peso do ouro para as mesas dos consagrados, os pães da propiciação para cada mesa, como também da quantia de prata necessária para a fabricação das mesas de prata. E o ouro puro para os garfos, as bacias e os jarros, para as taças de ouro. O peso para cada taça, como também para as taças de prata, o peso para cada taça e para o altar do incenso sagrado, o peso do ouro refinado, como também o ouro para o projeto do carro dos querubins que cobririam a arca da aliança de Yahvé com suas asas estendidas. Então Davi disse a Salomão: tudo isso me foi revelado pela mão de Yahvé, o Senhor, por escrito, e Deus me deu entendimento para executar todos os desígnios e projetos. E concluiu: sê forte e destemido, e realiza com disposição toda a obra que está diante de ti. Nada temas, nem desanimes, jamais, porquanto Yahvé, o Senhor, Deus meu Deus, é contigo, nunca te abandonará, nem te afastará de ti, até que seja determinada toda a obra da construção da casa de Yahvé, o templo do Senhor. Os grupos dos sacerdotes e dos levitas estão prontos para todo o trabalho que se fizer necessário no templo de Deus. Todo homem sadio, bem disposto e habilidoso em todos os ofícios e tipos de trabalho estará contigo para servi-lo em toda a obra. Eis que os chefes, os líderes e todo o povo de Israel obedecerão a todas as suas ordens. 1 Crônica, capítulo 29. Doações de Davi e dos seus servos. O rei Davi disse mais a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e ninguém mais para essa missão. Contudo, ele é jovem e inexperiente para realizar uma obra tão majestosa. Pois esse palácio não é para homens, mas para servir como casa de Yahvé, nosso Senhor Deus. Com todas as forças eu preparei para o templo do meu Deus todo o ouro para as obras de ouro, prata para as da prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e todo o suprimento da melhor madeira para as de madeira, assim como pedras de berilo, ônix, de engaste, de ornato, pedras de várias cores, turquesas, todos os tipos de pedras preciosas e muito mármore. Além disso, pelo amor que dedico à casa de meu Deus, quero nesse momento doar do meu tesouro pessoal, ouro e prata, para a edificação do templo do meu Deus. Afora, tudo quanto já destinei como oferta para o templo do santuário. Eis, portanto, que ofereço 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes da casa, para os trabalhos em ouro e em prata e para todos os objetos da arte produzidos pelos artesãos. Agora, quem hoje está igualmente disposto a ofertar suas dádivas a Yahvé, o Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100 e os oficiais encarregados da obra do rei deram do que possuíam com generosidade e alegria para os trabalhos de construção do templo de Deus.
Eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Todos quanto possuíam pedras preciosas, semelhantemente, ofertaram-na no tesouro da casa de Yahvé, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. Ação de graças de Davi. Todo o povo muito se alegrou diante da atitude do rei e de seus líderes, porquanto entregaram essas ofertas com alegria, generosidade e pureza de coração a Yahvé, o Senhor. E o rei Davi, de igual modo, ficou extremamente satisfeito. Então, na presença de toda a comunidade, Davi bendize a Yahvé, declarando: Ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, em tuas mãos residem toda a força e o poder, na tua destra e dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, Yahvé, ó Senhor. Entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti e nós tão somente entregamos a ti do que é teu. Diante da tua presença somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança alguma. Ó Yahvé, nosso Deus, toda essa riqueza que doamos a fim de construirmos uma casa em honra ao teu santo nome vem das tuas próprias mãos, e todo esse tesouro pertence a ti. Deus meu, eu sei muito bem o quanto tu mergulhas em nossos corações, sonda-os, e que te agradas da justiça e da integridade. Na sinceridade da minha alma ofereci voluntariamente todas essas riquezas, e agora vi com imensa satisfação que o teu povo, que se encontra aqui, igualmente ofereceu dos seus bens com generosidade e alegria. Ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva por toda a eternidade no coração do teu povo esta generosidade e esses pensamentos justos, e encaminha o coração deles para ti. Dá, meu filho Salomão, um coração sincero e honesto, a fim de obedecer aos teus mandamentos, aos teus decretos e aos teus princípios, para que possa edificar esse templo, para o qual reuni todos os recursos necessários. Então Davi declarou toda a comunidade: Bendizei, pois, a Yahvé, o Senhor, vosso Deus, e toda a assembleia bendize a Yahvé, Deus de seus antepassados, e ajoelharam-se em sinal de plena adoração e dedicação ao Senhor Deus perante o rei. Alegria e oferta de sacrifícios. No dia seguinte, prepararam e ofereceram sacrifícios diante de Yahvé, e lhe apresentaram em holocausto 1.000 novilhos, 1.000 carneiros e 1.000 cordeiros, acompanhados de libações, as ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo o povo de Israel. Naquele dia, todos comeram e beberam com grande alegria em seus corações, na presença de Yahvé, o Senhor. E pela segunda vez proclamaram Salomão, filho de Davi, rei, ungindo-o diante de Yahvé como governador soberano do povo, e Zadok como sacerdote. Assim Salomão foi assentado como rei no trono do Senhor, sucedendo a seu pai, o rei Davi. E Salomão muito prosperou, e todo Israel lhe foi submisso. Todos os chefes, líderes e mais nobres guerreiros, bem como todos os filhos de Davi, prometeram absoluta lealdade e obediência ao rei Salomão. À vista de todos os filhos de Israel, Yahvé engrandeceu sobremaneira a Salomão e concedeu-lhe um reino de um esplendor e um poder jamais conhecido por nenhum dos homens que reinaram antes dele sobre Israel. A morte do rei Davi. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. A duração de seu reinado sobre o povo de Israel foi de 40 anos. Reinou 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém.
Ele faleceu feliz e realizado, em boa velhice e vida longa, cercado do respeito de todos, grande honra e muita riqueza. E Salomão, seu filho, assumiu o trono em seu lugar. Os atos do rei Davi, desde os primeiros até os derradeiros, estão todos registrados por escrito nas crônicas do profeta Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, incluindo de todos os detalhes sobre o seu reinado e com todas as provações pelas quais teve de passar, assim como Israel e todos os reinos das terras.